10 minutos de atraso. Uhum. Por causa do computador. Então vamos lá, gente. Tá bom de ler? Sim, uhum. Sim. Você não tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo. Ah, sim, sim, não tá tranquilo para ler. Uhum. Uhum. Eu tava respondendo ali o. Então, aqui, pessoal, só lembrando, né? Lembrando que dia 14, os formadores deverão usar o tempo, não haverá papo formativo, então eles devem usar esse tempo para corrigir as atividades avaliativas, organizar o SO, o Classroom, né? Porque já vai ser a semana final, né? Do da primeira jornada, mas haverá reunião de alinhamento, tá? Com vocês. Então, marquem direitinho lá com eles um horário, né? Que seja adequado. E, e não esqueçam todo o alinhamento. Falaram para vocês na reunião de tutoria do painel de acompanhamento formativo dado pelo Looker, né? Uhum, sim. Uhum. Então, só lembrando que ele é um instrumento interno, né? Então, a gente não pode compartilhar o link com os formadores. Mas a gente pode utilizar os dados desse Looker Studio para fazer o feedback daquilo que você achar relevante, né? Às vezes um reforço positivo, às vezes uma evidência, né, de algo que vocês estão falando que o cursista corrobora, né? Às vezes isso pode ser interessante ou até mesmo ponto de atenção, né? Então, como uma forma de vocês mostrarem também um feedback dos cursistas, certo? Mas aí é o print da tela, né? O print dali do daquilo que interessa, né? Da frase, enfim, né? Do texto que interessa, mas não compartilhar o link, tá? Pode falar, Ju. O ano passado nós usamos bastante o Looker, principalmente ali para feedback, eu até realizei alguns feedbacks usando, para colocar que eles perguntavam as respostas, né, ali dentro daqueles formulários e tudo mais. E daí, mas daí, como você falou, usando print, né, e daí jogando naquele material que a gente elabora como dentro dos slides, né. E aí a gente foi trabalhando. Eu confesso que esse ano eu ainda não usei para feedback, mas a gente já usou para outras situações, né, Marcos? Para Uhum. consulta, para observar ali a questão de reuniões, de cursista e tudo mais. Mas não para feedback. Mas é uma boa opção, porque se está funcionando certinho, com os dados certinho, é bom, é legal, é uma ferramenta a mais, né? Uhum. Uhum. Então tá, lá vamos falar do BI. Não tem também muita diferença em relação ao que vocês viram na reunião de tutoria, tá? Né, segundo o pessoal do BI, os dados já foram atualizados, né? Já podemos ver as informações do cursista. Lá tem uma nova página de inscritos, em que é possível vocês consultarem os documentos ativos dos professores inscritos no GE. Aí, por meio disso, vocês podem ver quais cursistas, né, estão matriculados, qual a sua escola, município e núcleo. Né? Consultar se determinado cursista está matriculado, qual foi o vínculo de escola de origem utilizada no BI. Essa informação já foi dada, na verdade, lá na reunião de tutoria, né? Uhum. Dados para substituição também de formadores também foi falado na reunião de tutoria. Os dados, Ana, você quer que eu deixe registrado sobre a questão da substituição de tutoria? Nós tivemos uma questão essa semana que não viram que tinha 2 atestados da professora Débora e tiraram todas as turmas do professor Walter. Conseguimos recuperar hoje as turmas com o professor, auxiliamos o professor com as turmas ali e tudo mais, mas tivemos essa situação. Tinha 2 atestados. Um atestado que era menor, que encerrava a semana passada, e em sequência o da perícia, o dela da perícia, que vai até o início da outra jornada. Mas já foi resolvido. Então, teve um atraso nos registros do professor devido a essa falta de acesso. Nós estamos ajustando com o professor, mas assim, foi algo que não foi
nem culpa do professor e nem culpa da tutoria, só para deixar registrado. Daí nós também não estamos apressando o professor, porque ele também está em apresentação de trabalhos, inicia as apresentações de trabalho. Então estamos fazendo com calma, mas aí só para colocar o porquê que o professor Walter vai estar com algumas ações atrasadas, né? Esses dias em termos assim de registro do RCO. Isso. Não tem problema. Então, é justificado e visto pela tutoria, comunicado, nós conversamos, tivemos em conversa com o Juan, com a Patrícia, então tá ali, se aparecer qualquer questão relacionada ao Walter, Ana, é por causa desse motivo, tá? Então, é um motivo justificado, compreensível, ali nós auxiliamos, tudo mais. Porque daí nós não íamos fazer o registro, porque o professor atendeu as turmas, nós abrimos os links para ele e tudo mais, porque não tinha por que ele não atender, né, Ana, porque ele é um professor que pegou as aulas e está correto. Ele está, na verdade, sumiu as aulas lá no RH. Foi mesmo. Né, na verdade. E é um caso também, Ana, que nós vamos levar, assim que a Fernanda tiver os dados dele. Nós vamos permanecer com o professor Walter, por quê? A primeira semana ali, da próxima jornada, a Débora não retorna. Mas o que acontece? O professor Ronivaldo vai terminar essa jornada e vai se desligar, porque ele vai assumir o município, entende? Então, nós engatilhamos o professor Walter, porque é um professor que já está conosco. A primeira semana do professor Ronivaldo ali, que ele vai abandonar as turmas, nós vamos se propor a atender, eu vou me propor a atender as 3 turmas, para que na sequência termine a licença da professora Débora, da Ana, e o professor Walter entra no lugar porque ele tem disponibilidade do horário. E daí nós vamos ficar com um professor nosso que já entende por que eu vou fazer esse atendimento? Porque é um professor que já está formado, já está dentro da mesma temática, ele já conhece, ele já sabe fazer toda essa parte. Do que, perdão, mas vai ser uma sacanagem se nós chamar outro professor por causa de uma semana para o professor Walter ficar sem os formadores, né? Sim, claro. E ele já está, né? Ele já está. Então a gente eu prefiro atender com o acolhimento as turmas que eram do Ronivaldo e, na sequência, colocar o Walter na outra semana, porque daí termina, a professora Débora já sinalizou que volta, termina a licença dela bem nessa primeira semana, então a gente vai fazer essa organização para permanecer com o professor Walter, que já está alinhado com o nosso tema, né, que é mais fácil para ele dar continuidade. Tá certo. Ele é PSS? Ele é PSS, Vai ser prejudicado por conta desse sumiço das aulas, o salário dele? Não, porque digamos que saiu o suprimento, mas eles colocaram no dia seguinte o suprimento dele. Então tá. Entendeu? É como se, digamos, ele tivesse pego uma nova substituição na sequência já da professora. Então tá tudo certo. Tá? Eu acho que é retroativo, né? Que eles fazem o suprimento. Sim, então tá bom. Então é isso, os dados do formador desistente ou em licença devem ser informados, né, pelo formulário, não seria o caso, né? E aí aqui, quais são os dados que precisam ter, o modelo, né? Mas não é o caso aí. Sobre as planilhas, gente, de classificação dos formadores, na reunião de tutoria, vocês deram algumas sugestões, né, para melhorar essa planilha, para ter, né, para ser mais efetivo o chamamento, né, das pessoas, enfim, e foi acatado, né, as sugestões foram acatadas, então tá aqui para quem não viu lá no WhatsApp, tá, as planilhas de classificação foram atualizadas, foram incluídas 3 colunas com o objetivo de registrar o histórico de contato com cada formador, né, para que seja também mais fácil, né, esse chamamento, e essas 3 colunas vocês têm possibilidade de edição, tá? Então, que é a data que vocês abordaram, né, o formador, ou, né, o candidato a formador, o tema tratado na abordagem e observações ou motivo pelo qual ele não aceitou, né, para que não se desperdice, né, momentos ali, você pode chamar outro, né, não precisa falar repetidas vezes com a mesma pessoa para ela não aceitar, né. Então, todos os @escola do núcleo e dos tutores receberam permissão para edição, e caso você tenha alguma dificuldade para editar ou acessar a planilha, aí vocês podem entrar em contato com o José,
e aqui está o link da planilha, tá bom? Pode falar, Marcos. Eu já contribuí, Ana, porque o nosso foi longe ali, né? Quando nós precisamos chamar o professor Walter ali do PSS e do QPM, foi longe com algumas observações, mas eu parei no caminho por causa de tentar arrumar essa situação do professor Walter, porque nós fomos um dos núcleos que mais concordou com a sugestão, porque quando a gente foi procurar lá na planilha professor para nós, não tinha indicação e a gente foi longe, meu Deus do céu, a gente correu aquela planilha, a gente entrou em contato com mais de 20 professores, né? Num dia só, né? Foi bastante professor que nós... Então, acho que a gente chegou uns 40, para não dizer que seja exagero, Ana. Foi uns 40 professores que nós tivemos que ir atrás até chegar no na Rosângela e depois no Walter, também nos PSS, foi mais que uns 20, se não me engano. Então, agora sinalizado é excelente, porque você já vai ali, já vê, ó, o professor assumiu o estágio probatório, que foi bastante caso nosso, então ele era formador de estágio probatório, ele não pode pegar os nossos formadores. Então, essa observação vem ajudar bastante. Que bom, né? Que bom. Lembrando, gente, que nós já estamos na fase aí do terceiro feedback formativo, tá? De 31, né, até o final dessa semana. Dessa semana. E aí, aqui, que eu queria que a gente fosse olhar juntos. Se tá tudo certinho, que eu acredito que sim. Né? Aqui, então, só pra gente... Vocês estão vendo, então? Só pra gente ver aqui, né, que vocês já fizeram o primeiro, o segundo... E o terceiro, a gente sabe que não é todo mundo, né? Vocês já terminaram. Falta aqui só o Ronivaldo, é isso? O Ronivaldo, nós estamos esperando um pouquinho, Ana, para nós vermos essa situação dele, tá? Porque ele está sem tempo, porque ele está se ajustando ao município. Sim. E aí, qualquer coisa, nós fazemos esse feedback final para ele, porque também, ele, a princípio, ele vai largar as turmas, né? Sim. Uhum. Mas só faltaria ele, então, na verdade, né? Eles já praticamente terminaram, tá? Então, aqui essa planilha é nossa, né? Essa planilha não é oficial. É só mesmo para a gente se organizar. E agora a planilha oficial. Cadê vocês aqui? E também aqui estamos na semana 7, né? Quer dizer, nós estamos na semana 8, mas terminou aqui. Então, ó, gente, aqui também é preciso ticar, tá? Eu vejo que vocês ticam, ó, que foi vistoriado RCE, foi vistoriado CLASS, né? Essa daqui todo mundo precisa, tá? Aqui foi a semana do feriado, né? Então não teve para todas as... Ana, aquela não tá ticada, volta lá fazendo favor, só por gentileza. Aquela que você perguntou do meio, porque não foi feito o atendimento, acho que tem, se tiver um atendimento embaixo ali, a turma, e os acompanhamentos... O atendimento sim, porque atendimento é só quando vocês substituem, né? Não, mas a semana 7, Ana. Na semana 7, acho que essa outra semana, não lembro se foi feriado. O que acontece? A gente não fez os acompanhamentos síncronos porque a gente deu feedback para todos os formadores, se você for ver. Entendeu? Vocês estavam aqui fazendo feedback. Então, entendeu? Quando a gente tem feedback, a gente não, né, durante a semana a gente não consegue fazer atendimento síncrono, porque tem aquela jogada, são 7 formadores para cada um, então a gente está atendendo, às vezes, ali, dando atenção, fazendo outra demanda, tá? Por isso que não apareceu ali. Acredito que até tem a substituição para baixo, Ana, aí, ó. Tem, tem, ó. Tem algumas coisas marcadas. Mas daí a gente centrou no feedback, ó. Pode ver que nos outros, geralmente, acho que a outra semana é o mesmo caso, Ana, que o meio ficou meio vazio, aqui, ó, porque a gente fez feedbacks, ó, entendeu? Na semana que tem feedback, geralmente a gente tem poucos acompanhamentos, por causa que é 2 de manhã, 2 de tarde, intercala um tutor com outro tutor, tá bom? Entendi, entendi. Então, essa planilhazinha aqui é a da primeira semana, né? Vocês fizeram um acompanhamento ali. E aqui já começa... Ainda não fizeram o primeiro feedback tá aqui, né? Na verdinha.
Tá na azul. Tem um feedback que foi da Vanessa naquela semana, e daí continua no 2 ali, ó, que é o último quadradinho. Mas ele tá dando certinho o acompanhamento, Ana, sabe? Tá certo, tá Uhum. certo. Só não esquecer de ticar, né, mas eu entendi. Uhum. De fato, quando vocês fazem o feedback, não consegue daí fazer o acompanhamento porque tá fazendo feedback, né? Uhum. Não, tá tudo certinho, tá? Uhum. Bom para também eu entender, vocês explicarem direitinho como está acontecendo. E esse aqui foi o segundo ciclo, né? Isso, esse é o segundo. Tem os meninos que tiveram aquele primeiro que a gente teve que antecipar, que daí foi o terceiro, né? Só que são os dois, é o Walter e o Pablo, né? Que a gente fez aqueles além, né? No início ali. Ah, tá, daí foi aqui. Ana, e também teve aquelas 2 semanas ali das visitas, né? Que também a gente que comprometeu um pouquinho, que a gente não, que aí a gente não conseguiu fazer assim esses acompanhamentos que a gente faz assíncrono, né? A gente fica observando as reuniões e tal, que a gente sempre faz, né? Já inclusive está na nossa agenda, daí a gente não conseguiu fazer, né? Que foi aquelas 2 semanas seguidas ali, né? Das visitas. Só não tem, Ana, se a gente tiver, por exemplo, que acompanhar a turma, porque daí às vezes a gente tem que ser preparado durante a semana. Então, para a gente acompanhar as que já estão certinho, nós privilegiamos as turmas que nós vamos ter que atender, né? Nós tivemos, vou ser bem sincero, uma turma de Scratch que nós tivemos que fazer junto, porque é uma linguagem de programação um pouco mais complicado. Então, a Josi, ela ia explicando, eu ia fazendo no aplicativo, porque era facinho, Ana, de dar errado. Tanto que no final, meu friozinho na barriga é que no final, assim, eu ia no passo a passo certinho, mas desse errado, para nós que não somos específicos da programação, encontrar onde que está o teu erro lá na programação de blocos. E realmente chegou no final, a Josi visualizou, Marcos, acho que a professora colocou um bloco a mais. E a hora que eu fui olhar para achar o bloco, dar um nervosinho, né? A professora tinha encontrado e falou, deu certo. Até me deu um alívio, eu falei assim, porque o difícil não é o fazer, o difícil é você encontrar o erro onde está do outro colega que fez, às vezes, um bloquinho errado, né? Então, nós nos preparamos e aplicamos a reunião juntos para dar uma segurança também para o nosso cursista, para não ficar uma coisa ali, porque realmente, assim, para um só que não domina tanto, nós temos um professor que nem o Walter, não queremos perder, Ana, porque ele é um professor novo, mas os colegas já estão tirando dúvida do Scratch com o Walter, porque ele domina tecnologia. Ele é um professor da área de TI, então ele tipo assim, nós não queremos perder ele de jeito nenhum, porque ele vai vir para somar para o nosso tema, né? E também, nesse dia que o Marcos comentou que a gente trabalhou juntos, assim, nós estudamos todo o roteiro juntos, refizemos toda a parte prática umas 2, 3 vezes, para ter certeza que ia dar certo, né? Porque a gente não tem esse domínio, então a gente está aprendendo também, né, Ana? Sim. E aí a gente foi para fazer esse atendimento, foi bem tranquilo, e aí eu ia fazendo toda a parte teórica e o Marcos já ia na prática, então nós fomos, né, ali se auxiliando, isso, e daí com 2 telas, então assim, para a gente também trabalhar com uma qualidade também, né, porque a nossa preocupação não é chegar lá e dizer, vamos ler o roteiro e depois o professor formador tira dúvida e faz, né, eu acho assim, tudo bem, se for uma coisa assim muito de emergência, que a gente não teve esse tempo para se preparar, às vezes pode acontecer, né, de você fazer um atendimento mais calmo, com mais tranquilidade, mas no sentido assim, olha, depois o professor retoma e tudo mais. Mas se a gente teve esse tempo, a gente sabia que, né, já estava programada essa ausência da professora formadora, então a gente teve esse tempo, a gente se estudou, né, então tudo isso toma tempo nosso, porque aquilo era uma prioridade, então a gente vai naquilo que é prioridade, né, Ana? Vocês fizeram uma meet, né, para fazer esse atendimento. Foram com os cursistas? A professora Kelly, ela foi para um curso do Guido Viaro e nós atendemos a turma da professora Kelly. Entendeu? Então era uma turma... atendimento. Isso. Era uma turma no período da tarde, né, João? Da tarde, daí nós fizemos, como nós estávamos no núcleo, nós fizemos o atendimento em conjunto, porque era, digamos, a parte final, né, Josi, do Scratch. Então, era o mais avançado ali dos blocos. Então, daí, para nós tivemos mais atendimentos do nosso outro tema. Só que o nosso outro tema é mais tranquilo, que é o Canva, né, Ana? E daí, agora, encerra. Digamos que eu falo por mim, assim, a Josi também, que nós estamos aprendendo.
o Scratch é o que é mais complexo para nós, Essa tanto para nós, né, para nós tutores, quanto para os cursistas. O restante das nossas IAs e ferramentas são mais tranquilos, são mais, então, realmente, o IA. Teve vários professores, Ana, que participaram teve a recomposição da aprendizagem, perdão, estava falando besteira. Não foi a professora Kelly, foi a professora Rosângela. Foi de recomposição da aprendizagem. Então, nós atendemos uma turma muito pequena também. Apesar de ser pequena, nós nos preparamos, porque era 8, porque vários estavam também nessa reunião de recomposição da aprendizagem. Essa semana, outra coisa que eu não detalhei para você, Ana, foi uma loucura de põe aluno para cá, põe cursista para lá, porque vários núcleos estavam promovendo os encontros de recomposição da aprendizagem, aquele encontro coletivo. Tanto que a nossa professora Rosângela, ela estava, porque ela era professora de recomposição, o nosso núcleo fez em parceria com a universidade. Então, eles estavam lá na Universidade da Fronteira Sul, os professores fazendo o curso. Então, nós tivemos a questão da nossa prof e, ao mesmo tempo, dos nossos professores cursistas. Aí nós tivemos que pôr em uma outra turma, porque eles estavam, sabe, foi um vira e mexe de professor. Graças a Deus conseguimos contemplar todos os professores, sabe assim, porque tivemos que flexibilizar, Ana, porque ia ter na terça, outro ia ter na quarta. A gente tinha que ver qual o horário que o professor tinha disponível para fazer o formadores. Para ir remanejando de turma, né? E daí a gente sabia que eles avisavam nós, desculpa, João, avisavam nós que era o encontro de recomposição, e nós entendíamos bastante porque nós íamos participar do encontro de recomposição, até a gente ia participar, acabou não indo, porque não precisou, porque a tutoria pegou todo o material e fez junto com a universidade, né? Então, assim, a gente compreendia muito o cursista, a gente sabia que naquela semana vários núcleos estavam com esses encontros, né? Uhum. Perfeito, gente. Está tudo tranquilo, tudo excelente. Não, eu só ia comentar isso que o Marcos falou, que a gente ia participar também lá do evento, porque daí todo o núcleo se mobilizou, né, Ana? Em relação assim como foi ali a questão das visitas, né, que foi meio que geral, todo mundo se mobilizou para esse evento também. Mas aí eles conseguiram, aqui o pessoal se ajudou e a gente conseguiu ficar para atender, né, fazer os atendimentos, né? Mas, assim, o nosso grupo de professor formador, ele é muito bacana, e eles acolhem, né? Então, assim, eles sabiam, a gente avisou, olha, né, está acontecendo essa ação nos núcleos regionais, então, possivelmente, vai ter eles vão pipocar, né? O meu vai para você, o teu vai vir para mim, e daí isso aconteceu muito esse fluxo, como o Marcos explicou. Mas a gente conseguiu fazer esse atendimento de remanejá-los ali, só nesse dia, né? Na reposição ali, para que ninguém perdesse, né, e para não entrasse no saldo ali das faltas. Então, a gente conseguiu, o pessoal foi bem bacana, os formadores nossos são bem gente boa, assim, nesse sentido de auxiliar e acolher, né? Uhum. Bem tranquilo. E compreender, né? É isso, gente, se todos foram atendidos, é isso que importa, né? Então, terminamos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão mais tranquilos? As coisas estão se acomodando? Mais ou menos? Não ainda? Estamos tranquilos, só que ao mesmo tempo preocupado, porque nós vamos ficar sem a nossa técnica do COFEM vai trocar, porque a Bárbara vai assumir uma outra demanda. Então nós estamos preocupados com quem vem, como que vai ser a metodologia. Os professores ontem no papo formativo reclamaram bastante por causa dela sair, sabe assim, choraram e tudo mais. Então nós estamos com essa preocupação e focando bastante agora no fechamento, né, também. Na reta final, né? Esse, infelizmente, a gente não tem como resolver, como controlar, né? Só lamentar mesmo. E torcer para o próximo, né, ser tão bom quanto. É isso. Porque são os vínculos criados, né, Ana? Então, assim, o pessoal que já, de Redes, que já está com a Bárbara há muito tempo, né? Então, assim, é um vínculo, é uma confiança, né? Ela é uma pessoa que ela dá uma abertura, assim, muito bacana para ouvir ali os professores, as sugestões, né? Eles trazem muitas sugestões, eles colaboram bastante no sentido, assim, daquilo que pode dar certo, né? Eles trazem também a experiência deles ali no que se refere aos recursos ali, né? Os REDs, as IAs, enfim. Então, isso é tudo muito bom, né? Então, o receio é que, né, a outra pessoa siga mais ou menos nessa linha, né, para que a gente possa manter, né,
essa afinidade, enfim, esse modo de trabalhar no coletivo que a gente tem, né? Essa parceria, que a gente tem muito isso, né? E eles até reclamaram, eles falaram, olha, a gente perdeu nossos tutores, porque eles eram bem ligados aos tutores também do outro núcleo, porque também já fazia um tempo que eles estavam sendo acompanhados, né, por aqueles tutores. Aí eles falaram assim, e aí depois agora a Bárbara, né, aí eles até brincaram, por favor, Josiele e Marcos, que vocês também não podem sair, né, senão a gente vai ficar órfãos aqui, eles brincaram. Mas assim, a gente entende, né, porque é uma questão de afinidade e tal, então quando você se apega com alguém, você já cria essa afinidade, aí troca, não é legal, né? Assim, Não, a não pessoa sente, né? não é fácil. É verdade. Mas faz parte. E o jeito também, né? O É, jeito que ela monta, o jeito que ela constrói os roteiros, a verdade. criatividade dela, tudo isso. São os roteiros assim que fluem, né? Apesar ali a gente teve agora no final, como o Marcos falou, os poéticos, que não foi tão bem aceito, digamos assim, né? Porque foi um pouco mais difícil, então o pessoal sentiu mais dificuldade, nós também tivemos que estudar bastante para aprender um pouco, né? Porque realmente também para nós foi difícil. Mas assim, mesmo assim, ela é um roteiro muito bem elaborado, né? Que flui, que tem um tempo certo para todas as coisas, que você não precisa atropelar, sabe? Então isso tem que ser assim sempre muito bem pensado, né? Porque isso era uma reclamação que a gente já tinha nos anos anteriores, de roteiros muito cheios, muito carregado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com a questão do roteiro, né? Para que ele possa fluir, ele tem que ser bem elaborado, né? Não pode estar com muita coisa por conta da gestão do tempo. E aí você acaba não fazendo nada bem feito, né? Você atropela. E não é o nosso caso. No nosso caso, nossos roteiros são são perfeitos. Mas, enfim, para você saber, de repente, se você, né, puder e tiver a oportunidade de uma conversa, alguma coisa aí também, você vai ter esse olhar, né, que a gente traz também para você, né, Ana? Com certeza. É isso, gente, então. Então, tá bom. Nosso alinhamento tá tranquilo. Oi? Nosso alinhamento era isso, tranquilo, né? Era o que eu queria dizer para vocês hoje. Aí, semana que vem, já temos um feriadinho também, né, para descansar. No final, né? No final da semana, né? Aí a gente vai ter nossas reuniões, como que fica? Dia 15 nós temos o encontro formativo. Tá, que é com todos, né? Tá? Daí dia 17 eu não sei te dizer. Porque ainda não sei, às vezes tem, quinta-feira tem, às vezes não tem, né? Então eu ainda... Aqui no núcleo, até onde eu ouvi uns comentários, parece que não vai ser trabalhado no 17. Eu acredito que, não sei, mas acredito que talvez a secretaria já tenha visualizado alguma coisa para a chefia, não sei. Mas porque os nossos roteiros, Ana, ele é de 14 a 16, que é segunda, terça e quarta. Tá. Os 17 já não tem. Já não tem. Então, possivelmente, né, pode ser que não tenha mesmo, né? Mas, enfim, dia 15 a gente tem um encontro. Dia 15 a gente tem um encontro formativo. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Essa semana não tem mais encontro, né, Ana? Não. Não, essa semana não. Tá. Tá, só a reunião de tutoria, né? Tá, ok. Nem sei se é reunião, porque vai ter formação dia 11. Formação do que, Ana? Vai ter uma formação aqui pra gente, vai ter uma formação. Então, vamos ficando de olho na agenda e qualquer coisa, né? Vocês vão sendo avisados no WhatsApp também, tá? Tranquilo, tá bom. Mas assim, comigo, não. Tá bom. Só que a gente for mesmo conversando no WhatsApp ou se houver necessidade, né? Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, então. Boa semana, até mais. Vocês também, boa semana. Se cuidem. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.